perco o design e não consigo ver os fios que eu fiz. O que a gente precisa entender? Para você ter perdido o design, você com certeza perdeu a sua marcação, certo? Que você não seguiu. Você precisa sempre higienizar muito bem a pele da sua cliente para você fazer o mapeamento. A pele da sua cliente não pode estar oleosa. Então é sempre o quê? Higienizar muito bem a pele da sua cliente, retirar super bem a oleosidade para que a caneta e o lápis dermatográfico, né, o que você preferir utilizar para fazer o mapeamento, possa aderir àquela pele. Se uma superfície tá oleosa, a gente não consegue colocar nada em cima que fixe. Então a gente precisa tirar a oleosidade da pele para que tenha aderência do lápis ou da caneta em gel. Então o primeiro ponto a você se atentar é higienização da pele da sua cliente. Segundo ponto, o seu mapeamento ele tem que estar sempre muito bem limpo. Como assim muito bem limpo? Quando você faz o traço ali com a caneta ou você faz o traço do seu lápis dermatográfico, você precisa vir ou com um cotonete ou com um palitinho de laranjeira enroladinho com algodão na ponta, tirando o excesso e deixando o seu traço bem fininho. O traço do seu mapeamento tem que estar bem fininho. Se tiver muito sujo, se tiver muito grosso, fica mais difícil de você trabalhar, porque você não tem tanta visibilidade e assertividade, e fica ainda mais fácil de você borrar, de você perder, porque ele tá grosso. Então, segundo ponto para você se atentar. Terceiro ponto. Na hora que você aplica o anestésico, eu não sei de que forma que você utiliza o anestésico, se você usa anestésico de pele aberta, se você utiliza anestésico de pele fechada. Eu uso anestésico de pele aberta, depois da sobrancelha limpa, bonitinha, com o mapeamento. E eu venho com a laminazinha e dou batidinhas naquela sobrancelha. Venho com um anestésico, aplico uma boa camadinha do anestésico e deixo agindo de 3 a 5 minutinhos. Depois que eu terminei, eu venho e eu retiro o excesso daquele anestésico com o cotonete. Quais são os outros pontos que você precisa se atentar? Não passe uma camada muito fina de anestésico, principalmente se você estiver trabalhando com anestésico em gel, porque o gel, ele tem uma parte aquosa, e essa parte aquosa seca. Então, se você aplica uma camadinha muito fina de anestésico e deixa agir de 3 a 5 minutinhos, se tá muito fino, ele vai craquelar. E aí, quando você passa para tirar, ele vira um monte de gominhos. Então, não. Eu quero que fique bem úmido aquela região. Para quê? Para que quando eu retiro o anestésico, saia tudo e não fique esses gominhos. Outro ponto para você se atentar. Quando você retira o excesso do anestésico, a pele da sua cliente precisa estar esticada. Então, você vai esticar muito bem a pele da cliente, vai posicionar o cotonete e vai retirar o excesso. Depois de retirar o excesso com a haste, você vai vir retirando o excesso com a pontinha do cotonete. Outro ponto que você pode se atentar. E aí, se você perdeu o design e você não consegue ver os fios que você fez, você tem um outro problema também. Que é o quê? Peso de mão. Os fios que você faz para você manter o seu mapeamento são os fios que a gente chama de fios do esqueleto, que vai manter a sua marcação para depois que você limpar e saturar aquele pigmento, aquele mapeamento fixar. Se você não está conseguindo ver os seus fios, é porque eles estão sendo implantados de maneira muito superficial. Então tem que aumentar o peso de mão.